Olá, vamos continuar com a nossa jornada, capítulo 3, contando um pouco das minhas aventuras com os dragões e falando um pouco deles agora, né? Eu contei bastante sobre como eles chegaram na minha vida, como foi acontecendo e foi bem interessante. Eu estou tendo os feedbacks de algumas pessoas que acharam muito legal e perceberam que acontecia muita coisa com eles também e que eles não tinham percebido isso. E até a forma de eu trabalhar, né? Eu, sinceramente, assim, a nível espiritual, eu sou uma pessoa sem dogmas. Eu acho que nessa vida eu vim para quebrar isso. A minha mãe sempre foi muito medrosa, por incrível que pareça, muito medrosa. E ela sempre viu uma força em mim. Era engraçado, depois que eu entendi isso. E eu sempre realmente fui muito corajosa, vamos dizer assim. Meu pai me chamava de leoa. Eu nasci no primeiro dia de leão. Então, assim, tinha esse link. Mas eu sempre fui curiosa. Desde criança, sempre fui muito curiosa, sempre estudei muito e sempre soube muito. Eu já ouvia, então para mim era o meu mundo. Era o meu mundo. Porque era difícil de as pessoas entenderem o que estava passando ali dentro. O que eu ouvia, o que eu via. Então, as primeiras vezes que eu comentei, as pessoas se estranhavam, então eu parei de comentar. E eu me fechei realmente para isso, para falar para as pessoas. Mas eu sempre fui muito atrás, então eu sempre li muito, eu queria saber tudo. Adorava ler dicionário, por incrível que pareça. Eu tinha sempre um dicionário na cabeceira. Eu adorava fazer isso. E quando os dragões, quando a espiritualidade, vamos começar, quando a espiritualidade, eu comecei essa jornada e eu sempre fui curiosa, será que é da luz? Será que não é da luz? Será que é da luz? Será que não é da luz? E eu nunca ia de primeiro, eu sempre ficava observando. Sempre alguém me falava de algum curso, eu ia conversar com quem já tinha feito e olhar a vida de quem dava o curso. Sempre fui assim, sempre fui, adorava. Eu acho que eu deveria ter sido detetive, que eu adorava olhar de algumas formas, olhar a energia, olhar como a pessoa se portava em alguns momentos. Isso foi muito interessante até que o dia eu conheci uma pessoa e que realmente trabalhava muito bem com a espiritualidade, mas o humano era terrível. E quando eu falo terrível, eu, Lúcia, falando terrível, entendam que é caótico, muito pesado, não dá para falar. E foi a primeira vez que me chocou demais aquilo, olhar para aquela pessoa, vendo como era o trabalho espiritual que ele fazia e olhar o humano como ele agia. E eu já trabalhava com as limpezas, eu fui até Mestre Saint-Germain e questionei isso. E foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre a escolha, sobre o livre-arbítrio e sobre as consequências. E foi interessante. Eu fiquei ali ainda fazendo. Ele falou: não, ainda não é para você ir embora. E eu falei: ok. Eu fiz mais alguns cursos com essa pessoa. Eu sou grata, sou muito grata a ele. Ele já faleceu e de uma forma muito, muito ruim, vamos dizer assim.
E isso me trouxe mais certeza de observar. A vida me traz muito isso. Ela me mostra, olha, tá vendo? Olha, tá vendo? As verdades vêm, as verdades vêm. E isso fez com que eu sempre ficasse observando tudo. Então, quando começou essa história dos dragões, eu comecei a observar qual era a energia. Porque falar de dragão é olhar aquela imagem de São Jorge matando um dragão. E que eu sempre olhava aquilo e falava, tem algo aí, tem algo aí. Tudo bem que é simbólico, né? Mas tinha algo ali para. E aí, quando eu comecei a ter a conexão, eu fui atrás de ler. E como eu já disse num outro vídeo, num outro áudio, e quando eu comecei a ler, aquilo não foi agradável. Assinar um contrato, assinar algo para poder acessar um mundo, eu falei, não, isso não é para mim. E deixei. E depois conversando com um amigo, e ele, mas tem sim, eu já trabalhei com os dragões, falou alguns nomes. E aí me mandou um material que ele seguia e que eu queria um ovo de dragão. Ele trabalhava com os cristais e aí me ensinou algumas coisas. E aí quando eu comecei a ler para fazer, era tudo ritualístico. Lavar com isso, fazer com aquilo, pegar não sei o que, passar e aí eu olhei aqui e tinha algumas outras coisas para falar. Eu olhei aquilo e falei, é muito engraçado, gente. Eu acho que eu sou meio gato, porque me arrepia as costas, sabe? Que nem gato. Gato escaldado, me arrepia as costas. Eu falei, gente, isso não. Meu corpo me fala pra mim. Não, 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 não. E foi muito engraçado, porque... Então, eu falei, vou fazer do meu jeito, sabe? Vou fazer do meu jeito. E peguei aquele ovo, é um ovo lindo. E aí eu peguei, e aí eu lavei ele, e aí eu conversei, e fui pro meu coração, botei ele no meu coração e pedi que tivesse a energia, né? Que os dragões pudessem estar ali comigo e que ali pudesse brotar essa nossa amizade. E foi incrível. Meu ovo chama Anca. E ele é incrível. E foi muito engraçado porque passou um tempo, eu comecei a ver um dragão pequeno em casa. Eu passava despercebido, como se corresse. E eu falei, mas o que tá acontecendo aqui? E foi muito bonito, assim, quando ele realmente veio. E até hoje eu trabalho com esse ovo, então eu sempre fazia o ritual da seguinte forma: eu ia para o meu coração, eu abria a minha presença divina, eu abria sintonia com ela, invocava ela, e aí colocava aquele ovo na minha testa e conversava com ele. E era incrível, porque começou a vir códigos de luz, e eu comecei a desenhar, e aí os códigos abriam um portal. Então foi muito interessante esse início, porque tudo que me falavam era, você tem que fazer isso, você tem que assinar aquilo, você tem que fazer aquele outro. E aí quando esse veio, era um filhote, né? Só que ele abriu, e aí um dia quando eu coloquei o ovo na minha cabeça, ele me levou para o coração. E todos nós temos um portal multidimensional dentro do coração espiritual, que é um outro chakra. Isso eu aprendi há muitos, muitos, muitos anos. E que é o portal de 144 faces, é um diamante de 144 faces. E o meu está aberto há muito tempo. E eu dou curso até para ajudar as pessoas a abrirem esse portal multidimensional.
E aí quando ele me levou, atravessou o portal, ele me levou para uma caverna onde tinha uma dragonesa. E aí eu comecei a ouvir: mamãe de dragão, mamãe de dragão, mamãe de dragão. E aquilo assim, meu corpo, eu olhava aquilo. E aí eu saí da caverna e era um campo. E com muitos ovos e muitas fêmeas por ali. E foi a primeira vez, eu até desenhei, eu não sei desenhar, mas essa dragonesa, eu desenhei ela. E ela é linda. E ali eu sentei. E aí começaram a nossa conversa, né, mais íntima, vamos dizer assim. Me mostrar o quanto que eu cuidava deles, né, muito antes da Lemúria. E para mim aquilo foi um marco. E eu percebi que todas os ritualísticas, aquelas tem que acender a vela, tem que fazer isso, tem que. Para mim, realmente eu estava certa, tinha caído por terra. E até hoje eu percebo quando as pessoas começam, tem que fazer isso, tem que fazer. E eu falo, tem que mesmo. A conexão é do meu coração. Meu coração não precisa dos rituais assim. Eu até gosto, eu amo ritual. Eu amo usar o óleo de sangue de dragão. Eu amo acender incenso, incensar, mas é de vez em quando e não é para fazer. É como se fosse uma festa e não uma obrigação. Sabe? Para mim, Lúcia, tudo que é obrigação, você tem que fazer isso para passar para outro estágio. Eu falo, tenho. Eu sou Deus, eu sou obrigada. Eu faço quando isso for leve para o meu corpo, for expansão para mim. Quando eu estiver pronta, ela se abre, a porta se abre, o degrau aparece na minha frente. Então isso foi muito interessante, essa minha ida pela primeira vez ao reino foi marcante. E ver os dragõezinhos me chamando de mãe de dragão, eu não sei exatamente assim se era só pelo ovo, se era do passado. Eles estão aqui há tantos eons, e eu sei que eu também estou. Mas eu nunca fui perguntar. Isso é uma das coisas que eu percebo com tantas pessoas que eu atendo, com o registro acástico, com a própria magia. Todo mundo quer saber de nome, quer saber de data. Eu acho que eu sou a única. Acho que eu me sinto realmente o ET, porque eu não, isso não me interessa. Isso não me interessa. Interessa aquela energia que está ali. Né? Então, assim, quem eu fui, quantas vidas eu vim, e já vi muita coisa, mas nunca fiquei marcando o nome. Alguns nomes são muito pontuais para mim, como o nome deste ovo que veio, né? Veio muito forte. Então, alguns nomes, alguns códigos de luz que são os portais para acessar algumas coisas, também vem com os nomes. Mas vem, é a palavra, é um mantra ali, né? É uma chave. E aí eu lembro. Mas assim, perguntar qual é o mestre, que nome ele tem, quais os dragões, porque essa pessoa, quando ele falava para mim, ele falava assim, o dragão tal, que é filho do tal. E eu falei assim, gente, como assim, né? E aí eu acho engraçado, porque para mim é uma energia. Então quando eu me sintonizo com aquela energia, a energia está aqui, ela se conecta comigo. Eu não preciso dizer nome. Eu sou assim. Parece que está dando certo, entendeu? Eu tenho essa sensação por tudo que está acontecendo,
pelas reviravoltas e reviravoltas que a minha vida deu, de mudança, sabe, de produção, de abundância, de crescimento. Eu percebo que é o caminho, sabe? Os dragões, para mim, eles têm uma energia de abundância impressionante. Os alunos dos cursos também falam isso, o quanto que a matéria flui. Mas por quê? Porque é a energia, eles têm uma grandeza de nada faltar, né? E quando você pode fazer mais pela natureza. Lembrando, eu ainda vou falar de karma, né? Mas a energia de destruição da natureza, o aspecto kármico que nós temos que trabalhar essa energia, né? Porque karma nada mais é do que a energia que você usou, volta para você porque é sua. Então, quando eu faço algo para a natureza, o resgate dessa energia, da transformação dela de novo em luz, é financeiro. É financeiro. Então, karma contra a natureza é karma financeiro. Então, então, o quanto que eu percebo trabalhando com as forças da natureza, a minha abundância tem crescido cada vez mais. É muito interessante olhar isso, né? E eu percebo que os dragões têm tudo a ver com isso. Então, essa foi a minha primeira aventura, né, no reino deles. Hoje eu falei bastante e já estavam me cobrando esse terceiro capítulo. E aí eu quero contar para vocês nos próximos capítulos assim algumas coisas não só que aconteceu comigo, mas que eles trouxeram para mim de conhecimento, sabe, sobre a própria terra, sobre a própria formação, sobre o reino mesmo dos dragões, né? O porquê que eles foram, como eles foram. A última, esse realmente é o segredo. Como a gente diz na magia, é um arcanum, e esse não dá para revelar, só para os iniciados, mas eu acho que nem para os iniciados, acho que eu nunca falei isso para ninguém. Tem muita coisa que eles me falam, me trazem e fica comigo. Nos cursos eu vou literalmente soltando, porque eu percebo que as pessoas, algumas estão ali de curiosas, né? E os dragões são muito observadores, muito. Por exemplo, o curso dos dragões tem 3 meses de aula. Nesses 3 meses eles ficam observando as pessoas. Eles fazem algumas iniciações, algumas visitas assim, mas tudo muito superficial. É muito incrível. Depois é que eles vão abrindo para as pessoas, porque até hoje, né, os homens ainda têm muito essa energia de ego, de poder, né, o poder para mim. E os dragões sofreram muito com isso, né? Então a próxima a gente fala mais sobre essa jornada aí, sobre essa energia de poder, sobre o que veio, né, durante todo esse processo. Tá bem? Espero que vocês gostem, espero que vocês fiquem e sou muito grata por estar aqui. Grande beijo! Olá! Vamos continuar com a nossa jornada, capítulo 3, contando.